Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Amantes da Matemática. Eu trago aqui mais um exercício de aplicações das derivadas e desejo a ti bons estudos e acompanhe até no final dessa resolução. É um exercício muito interessante. O enunciado diz o seguinte: encontre o trapézio de maior área, o qual pode ser escrito em um semicírculo de raio A com uma das suas bases sobre o diâmetro do círculo. Eu fiz aqui, tentei fazer o esboço aqui, dessa figura. Então temos aqui uma circunferência ou um círculo e este aqui é o diâmetro, temos aqui o centro. Então este diâmetro também coincide com a base do trapézio, que o iniciado já diz. Então, desse ponto aqui até neste ponto aqui é o raio, que é A, também já temos no iniciado. Daqui até aqui também é o raio. Daqui até aqui também vai ser o raio. Então, eu tracei a altura do trapézio, deste ponto da base até ao ponto da base maior, base menor até base maior, que é o X. Nesse caso, o X é a altura. Então, a partir daqui até aqui, eu já tenho um triângulo retângulo, cujo esse triângulo aqui tenho o y, x e a, que é o raio. Então, posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do y. Então, tenho aqui a ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, já tenho aqui um teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus dois catetos. Então, vou isolar o y. Fico aqui com o y ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos o x ao quadrado. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, sabemos que aqui é o centro. Então, neste ponto aqui vai ser a metade da base menor. Então, daqui para aqui vai ser metade, daqui para aqui é metade. Logo, a base menor vai ser igual a 2 vezes o y. Nesse caso, fica 2 vezes raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E a base maior daqui até aqui é a metade daqui até aqui. Ou seja, é o diâmetro. E o diâmetro é a soma dos dois raios. Ou seja, é 2 vezes o raio. Então, temos A, que é o raio, e A também é o raio. Então, ficamos com 2 vezes o raio. Ficamos com a base maior igual a 2 vezes o A. Certo? Agora, a partir desses dados que acabamos de tirar, podemos achar a área e depois seguir com a questão no pedido de. Então, temos aí a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, qual é a altura aqui? A altura é daqui para aqui, é o x. Agora temos aqui a base maior é 2 vezes a mais base menor 2 vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado vezes o x sobre 2. Daí posso isolar, tirar esse 2 aqui com esse para fora, depois simplifico aqui, fico com 2 fator de a mais raiz a ao quadrado menos x ao quadrado vezes x sobre 2. Esse 2 com esse sai, então fico com a área, vai ser igual a mais raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso a multiplicar por x. Agora eu vou chamar a área em função de a, que é a mais raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, a multiplicar por x. Então, nós sabemos que a área máxima, para podermos encontrar, temos que achar a derivada da função f de x igual a zero. Daí, achar os pontos críticos dessa função. Os pontos críticos vão nos ajudar a acharmos a área máxima. Agora, o que nós vamos fazer? Temos que derivar essa função aqui em função do x. Daí, vou achar a derivada dessa função aqui, vai ser igual a mais raiz
de a ao quadrado menos o x ao quadrado, derivada vezes o x mais x derivada vezes a mais raiz de a ao quadrado menos o x ao quadrado. Assim. Já vimos isso nas aulas anteriores, a derivada de função, a derivada do produto. Então, temos aqui eu vou derivar, essa aqui é constante, a derivada de uma constante já conhecemos, mais raiz de a ao quadrado menos o x ao quadrado, derivada, vezes o x mais x derivada é 1. Então, fica somente com a mais raiz de a ao quadrado menos o x ao quadrado. Daí que a derivada dessa função aqui é a derivada desse dá zero. Então, essa função aqui é o mesmo que dizer a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Derivada, isso está multiplicado com o x, mais a mais raiz de a ao quadrado menos o x ao quadrado. Assim. Então, vou derivar este. A derivada deste fica 1 sobre 2, a ao quadrado menos o x ao quadrado elevado a 1 sobre 2 menos 1, vezes a derivada daqui que está dentro, menos 2x. Tudo isso a multiplicar por x, mais a fator de raiz a ao quadrado menos x ao quadrado. Assim. Ok? Então, eu tenho aqui x vezes x da x ao quadrado, ficamos com menos 2x ao quadrado sobre 2 vezes isso aqui. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 fica menos 1 sobre 2. Então, é só inverter isso, passamos a ter o expoente positivo, que é 1 sobre 2. Mais a mais raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Daí, tenho aqui 2 com esse, vou simplificar, fico com menos x ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais a mais raiz a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vou fazer aqui MMC, multiplico tudo por raiz de x, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, fico aqui com menos x ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais a raiz de x de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz, aqui fico com ao quadrado, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, assim. Então, deixa eu usar o verso aqui. Tenho aqui, isso vai ser igual a menos x ao quadrado sobre, tenho que aqui, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais raiz de a ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Vamos simplificar essa aqui com isso, sai. Então, fica somente com o que está dentro do radical, que é a ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, já que tenho o mesmo denominador e isso tudo aqui é igual a zero, assim como a definição, então vou esquecer o denominador, depois vou ou seja, vou pegar esse denominador, passar para o segundo membro a multiplicar, e vai passar a multiplicar, então com zero vai dar zero, logo fico com só o numerador, x menos x ao quadrado mais a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, mais a ao quadrado menos x ao quadrado
menos x ao quadrado. Isso é igual a 0. Então, temos aqui menos x ao quadrado, menos x ao quadrado vai dar 2 vezes menos x ao quadrado. Então, ficamos com menos 2 vezes x ao quadrado mais a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado mais a ao quadrado vai ser igual a 0. Então, vou passar isso aqui com isso para o segundo membro. Fico com a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado é igual, esse aqui é negativo, passo para lá, fica positivo, a ao quadrado, ax ao quadrado menos a ao quadrado. Então, vou elevar aqui por 2, vou levar aqui por 2 e aqui também por 2. Então, eu fico aqui por 2, aqui também por 2. Então, 2 com a raiz sai, ficou com a ao quadrado, fator de a ao quadrado menos x ao quadrado é igual. Esse aqui é o caso notável, então vai ser este aqui ao quadrado, x ao quadrado, aqui ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos. Então temos aqui o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes este aqui, o primeiro vezes o segundo, neste caso 2 vezes 2x ao quadrado vezes a ao quadrado, mais o menos a ao quadrado, menos a ao quadrado, tudo isso também ao quadrado. Então ficamos com a vezes a, ficamos com a à quarta, menos a vezes x ao quadrado, ficamos com a ao quadrado, x ao quadrado, isso vai ser igual a 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado elevado a 2 também vai dar 4, menos, aqui ficamos com 4x ao quadrado, a ao quadrado, e aqui ficamos com mais a ao quarto. Então, esse aqui está num membro diferente que esse aqui. Se eu levo isso para aqui, fica negativo. Então, menos a à quarta, menos com esse aqui, vai dar 0. Então, simplifico esse com esse, dá 0. Daí fico com menos a ao quadrado, x ao quadrado, vai ser igual a 4x ao quadrado, menos... Desculpa, aqui é a quarta, não ao quadrado, a quarta. E 4x ao quadrado a ao quadrado. Então, esse aqui vou passar para aqui, porque são termos semelhantes. Então, fico com menos a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, a ao quadrado é igual a 4x ao quarto. Então, subtraindo aqui, temos já menos a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4 vezes a ao quadrado, x ao quadrado. Então, vai dar 3x ao quadrado, a ao quadrado é igual a 4x ao quarto. Então, vou passar isso para aqui, isso para lá. Então, fica 4x à quarta, vai ser igual a 3x ao quadrado, a ao quadrado. Então, esse x ao quadrado passa para aqui a dividir, fico com 4x à quarta sobre x ao quadrado é igual a 3a ao quadrado. Daí eu vou dividir aqui. Dividindo é o mesmo que 4x à quarta menos esse aqui, passa para aqui, fica menos 2. Vai dar 3a ao quadrado. 4 menos 2 dá 2. Então eu fico com 4x ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser igual a 3 sobre 4a ao quadrado. Daí que x ao quadrado vai ser igual, aliás, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4a ao quadrado. E x vai dar mais ou menos a ao quadrado. Vou simplificar com a raiz, tiro, fica a raiz de 3, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui nós temos o mais ou menos. Sabemos que o lado de qualquer que seja a figura não pode ser negativo, tem que ser positivo. Então, ficamos com x vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o valor da altura. Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que voltar na função, na nossa função. Qual é a nossa função? A nossa função é esta.
A nossa função é esta. Então, ficamos aqui com ax é igual a a mais raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado vezes o x. Então, vamos substituir o x no lugar de x nessa função. Mesmo que a raiz de a3 sobre 2 vai ser igual a mais raiz de a ao quadrado menos a raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, a multiplicar por a raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com a raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a mais raiz de, aqui ao quadrado, ficamos com, temos a ao quadrado menos a ao quadrado, raiz de 3 elevado a 2 vai dar, simplificamos com a raiz, ficamos com 3 sobre a ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui temos a ao quadrado, raiz a elevado a 2, aqui vai dar ao quadrado, desculpa. Raiz de 3, tudo isso ao quadrado vai dar 3. Depois aqui 2 elevado a 2 dá 4. Então, vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, deixa eu terminar aqui a expressão. Temos aqui a raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar, posso fazer a mais raiz. Aqui vou multiplicar este aqui com este. Ficamos com 4a ao quadrado menos 3a ao quadrado sobre 4. Vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, a raiz de 3 sobre 2 é igual a mais raiz 4a ao quadrado menos 3a ao quadrado fica a ao quadrado sobre 4. Multiplicado por a raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui a ao quadrado. Vou simplificar esse 2 com a raiz e raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficamos com a sobre 2 é igual a mais a sobre 2 a multiplicar por a raiz de 3 sobre 2. E vou fazer MMC aqui por 2, aqui por 1. Então, eu fico com a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes isso, ficamos com 2a mais a sobre 2, vezes a raiz de 3 sobre 2. Daí que ficamos com 3, então ficamos com a raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a 2 vezes a mais a, ficamos com 3a vezes a raiz de 3 sobre 2 e aqui também sobre 2. Então aqui ficamos com a vezes a, vai dar 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, essa aqui é a maior área do trapézio inscrito num semicírculo. Assim, resolvemos a questão que nós tínhamos, que pedia para determinar a maior área do trapézio escrito numa circunferência, num semicírculo, ou mesmo numa circunferência, num semicírculo, em que uma das bases coincide com o diâmetro. Daí que a sua área é igual a isso aqui. Isso aqui parece que foi muito grande, mas é para fazer o que temos que fazer, o que a questão pede. Então, assim achamos. Esse é o exercício que eu tinha para compartilhar convosco acerca de aplicações das derivadas. Na próxima aula trarei mais novidades para este canal. Fique dentro de todas as novidades. Até lá.